trouxe Bíblia? Ou trouxe? Abra ela em nome de Jesus em Romanos 8:18. Se coloque de pé por reverência à palavra de Deus. Acende a luz para as irmãs ler, para os irmãos ler a palavra. E depois você pode baixar, tá? Romanos 8:18. Quem achou, diga amém. Feliz de ver novamente aqui, que pareceu uma estava de férias, nunca mais nos visitou. Deus abençoe. A mãe, é sua mãe, né? A mãe do nosso sonoplasta, do nosso sonoplasta. Obrigado, Deus. Cadê? Está faltando, cadê as suas filhas? Está faltando mais alguém. Cadê o Davi? Tá ok? Ruim? Bom, você fez assim, ó. No demais está tudo bem? Amém. Então, para nós aqui. Priscila falou para mim que vinha vir. Mas ok. O Marco, o carro quebrou. Foi pro saco. Bateria dele ou do carro? Amém, queridos? Amém. Tá faltando mais alguém? Faltando, né? A Isabelinha pequenininha. Saiu. Dito isso, Romanos 8:18 diz assim: porque para mim, ou em outras versões diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia a Deus. Amém, glória a Deus. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fale com as nossas vidas em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Pode tomar assento. Tem um louvor da harpa cristã. Se puder colocar ele depois no final do culto, pode pôr, porque eu sei lá, de repente a mensagem ela caminha para outro lugar e a gente fica meio que avulso. Mas tem um louvor da harpa cristã que eu acho lindo. Ele diz assim: mas eu vou cantar, só vou aqui falar sobre ele. Ela diz assim, ele diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me une a ti, eu sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar. Aleluia. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Esse louvor, eu acho que ele é lindo. É um louvor glorioso. Sabe por quê? Porque está do lado de Jesus, está do lado de Cristo, independente da situação em que ele esteja. Porque tem dia que a gente está um foguete, tem dia que a gente está para baixo. Mas independente da situação em que nós nos encontramos, estar entre aqueles que herdarão a eternidade é uma honra. Estar sentado entre aqueles que vão, em nome de Jesus, entrar na eternidade com Cristo é uma honra. É um orgulho que nem todos poderão ter, infelizmente. Mas não porque Deus não quer, porque a pessoa não quer. Logo, em nome de Jesus, esse dia tão desejado pela igreja, o encontro da noiva com o noivo, logo ele vai acontecer em nome de Jesus, logo ele se cumprirá, e nós estaremos do lado do Senhor para a eternidade. E entraremos pelos portões celestiais e ouviremos dos lábios do nosso Cristo: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança aquilo que já está te preparado antes mesmo da fundação do mundo. Aleluia. Consegue entender qual o tamanho da vitória
que nós teremos? Será que você consegue imaginar o que é estar do lado de Jesus a eternidade? Aqui nós corremos atrás todos os dias de ouro e prata, ouro e prata. Corremos todos os dias atrás de dinheiro, corremos todos os dias atrás do sustento. Lutamos e nos esforçamos e até perdemos a nossa vida. Nos cansamos, correndo atrás, sabe do que? Do ouro que é corruptível, das riquezas que a traça corrói e come. Esquecemos de lembrar que Deus nos preparou um lugar perfeito, onde não haverá dor, ranger de dentes, onde não haverá mais tristeza, mágoa, frustração, não haverá mais adeus, separação, não haverá mais divisões, dissensões, só haverá Deus, você e a eternidade. Deus nos unirá novamente com Ele. Consegue imaginar isso? Nós que éramos perdidos no pecado, nós que éramos inimigos de Deus, nós que éramos rebeldes de coração incrédulo, agora resgatado, curado, filho eleito, menina nos olhos de Deus, servo lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós que antes éramos vazios, hoje nós somos cheios do Espírito Santo e cheios de dons, para que através dos nossos dons possamos encontrar outras pessoas e levar a essas pessoas o Evangelho da salvação. O Evangelho que um dia nos salvou, o Evangelho que um dia nos libertou. Ele apenas não nos curou, mas também nos deu dons para curar as outras pessoas, em nome de Jesus. Aleluia. E se tudo isso que eu falei fosse pouco, Ele ainda nos preparou morada, para que quando os nossos olhos fecharem aqui na terra, o nosso espírito e a nossa alma cairá diante do trono do Senhor, e viveremos a verdadeira vida, a vida eterna, em nome de Jesus. Aleluia. Como eu sempre digo, onde toda dor imaginável e inimaginável não mais existirá, e toda a vida eterna que nos foi arrancado no Éden, toda a comunhão que nos foi arrancada do Éden e que nos foi devolvido no Calvário, nós teremos em nome de Jesus. Por isso que o pensamento que nós temos que ter é pensamento de eternidade. Eternidade, nós não podemos pensar só. Tem um ditado humano que diz: eu penso no hoje, eu só penso no agora. Você está certo em não pensar amanhã, porque amanhã tem o seu dia mau. Você tem que pensar na eternidade, porque é para lá que você vai. Estando com Cristo ou não estando com Jesus, a sua alma, ela é eterna. E eu, em nome de Jesus, mediante a palavra, acredito que essa geração que aqui está nessa noite, não passará até que grandes coisas, grandes maravilhas e grandes prodígios os nossos olhos ainda vão contemplar. Ainda viveremos em nome de Jesus um grande avivamento na igreja que está profetizado no livro de Joel. E depois daqueles dias derramarei o meu espírito sobre todo o povo. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até os servos e as servas derramarei do meu espírito. Grandes coisas ainda vão acontecer e os nossos olhos verão. O fim da tristeza está chegando ao fim. É redundante, mas é uma verdade. Jesus está voltando, graças a Deus. Nós não estamos aqui, as nossas lamparinas já estão acesas. Nós só estamos esperando o barulho dos seus passos vindo em direção a nós. E a Bíblia diz que Ele vem saltando sobre os montes. E Ele virá buscar a sua noiva.
Ontem eu peguei uma moça, a moça estava indo para um evento na igreja, a moça na minha terra. E eu comecei a conversar com ela, eu me identifiquei para ela, ela falou assim: então, pastor, me deixe perguntar algumas coisas. É necessário de fato eu estar na igreja? Ela estava indo ver uma cantora, Midian, não sei o que. Como? Midian Lima. Ela está, eu estou indo lá para assistir a Midian Lima, eu me converti agora. Só que eu ainda estou com minhas dúvidas, as coisas dos jovens e tal na minha cabeça. E ela me disse: será que é necessário eu estar na igreja? Aí eu contei a história que eu sempre falo. Jesus virá buscar uma igreja. Jesus não virá buscar uma denominação. Jesus virá buscar uma igreja. Quem separa a casa de paz da Assembleia de Deus, da Deus é amor, da comunhão plena, isso aí é o homem. Mas Jesus virá buscar uma igreja só, a sua noiva, em nome de Cristo. E para que eu seja levado com o Senhor, eu tenho que estar conectado a esse corpo. Aleluia. E ela disse: então eu entendi, pastor, Jesus está voltando. O cenário já está montado para a vinda do anticristo. Aliás, ele já está no meio de nós. O anticristo já está no meio de nós. As guerras já estão acontecendo. A iminência da terceira guerra mundial já está tão real como nos nossos dias de infância. Hoje é real. As profecias bíblicas estão se cumprindo. Pais contra filhos, filhos contra pais, mães contra filhas, filhas contra mães. E você sabe que um dia desses eu estava perguntando para mim mesmo, pastor Janiel, irmãos, por que os filhos irão contra os pais e os pais irão contra os filhos? Eu não sabia entender com relação a isso. Qual vai ser o motivo que irá causar uma discórdia tão grande entre pais e filhos, filhas e mães, mães e filhas e filhos e pais, ao ponto de Jesus relatar isso em Mateus 24. E o Senhor me disse: meu nome. Quando o Senhor disse assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer o quê? A espada. Ele não vai trazer a guerra, ele vem trazer o quê? A espada. E aí eu entendi que na verdade o maior conflito que acontece entre filhos e filhas, pais e filhos, é o nome de Jesus. É quando você fala assim: vai para a igreja, filho, e ele diz: não vou. Vai para a igreja, mãe, e ele disse: não vou. Vai para a igreja, filho, filha, não vou. Eu não quero. Não é o conflito que acontece nos nossos meios? Qual é o maior conflito de um pai? Não é atrair o filho para a presença de Deus? E qual é a maior tristeza de um pai? É ver ele longe da presença de Deus? Por isso que a Bíblia diz que haverá conflito do pai para com o filho, do filho para com o pai, da filha para com a mãe, da mãe para com a filha. Porque a mãe não quer abrir mão de ver a filha na prostituição e no mundo, a qual vai acabar com fogo e enxofre. E por isso que você que é pai e é mãe, persevere, persista, brigue e lute pelo seu filho. Não desista, não abra mão. A Bíblia fala sobre fome, morte, praga, apostasia, falência do amor. É o cenário perfeito do grande líder mundial chegar e já estar no nosso meio. Às vezes eu fico pensando que igreja de Cristo, se nós estamos preparados para passar por isso. A Bíblia diz que haverá tanta dor, que os dentes irão ranger. A Bíblia diz que haverá tanta morte, que o sangue dará no freio dos cavalos. A Bíblia diz que eles procurarão a morte e não vão mais encontrar, porque a morte será afastada deles. E eles vão dizer para os montes: lança-te sobre nós, para que possamos ficar longe da ira daquele que está sentado no trono. E eu fico pensando: será
que nós conseguiremos resistir pelo menos 1% de tudo isso? A Bíblia diz que naqueles dias haverá uma marca que será colocada. Uns chamam de marca da besta. A entender, o número de homem é 666. E fala-se sobre testa, braço, pulso. A Bíblia diz que aqueles que não tiverem a marca da besta não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder negociar. Ou seja, todo o mercado que existe no mundo ficará fechado para aqueles que não se submeterem à marca do anticristo. E com isso começará a grande perseguição à igreja do Senhor, ainda aos remanescentes, aos deixados para trás. Por quê, pastor? Porque você não vai aguentar ver seu filho passar fome. E é isso que eu fico pensando. Será que a gente suportaria ver os nossos filhos passando fome? Ver o nosso marido morrendo a fio de espada, ver a nossa esposa sendo degolada, e mesmo assim nós, de pé diante do Senhor, não negando a fé, dizendo: eu não nego a Cristo, eu não nego a Cristo, eu não nego a Cristo, e ver você vendo seus filhos sendo mortos, de fome, de arma, de espada. Eu fico pensando, será que a igreja suportaria? Será que a igreja do século 21 suportaria? Será que essa nossa igreja suportaria? A gente é abalado por tão pouca coisa. Tanta coisa, tão pouca coisa nos abala. Será que nós suportaríamos? A palavra do Senhor nos diz que os cristãos que vieram antes de nós aguentaram. Hebreus capítulo 11 diz assim: as mulheres receberam a ressurreição dos mortos. Uns dos seus filhos, alguns foram torturados, outros experimentaram escárnio e açoites, outros foram para cadeias e foram presos, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparado, aflito, maltratado, errante pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas, tudo pelo nome do Senhor Jesus, homens a qual o mundo não é digno deles. O cristianismo nunca foi fácil, entende? Ser cristão nunca foi fácil. O que acontece é que nós adaptamos o cristianismo ao século 21. E talvez você esteja dizendo: isso é verdade, pastor. Não tem sido nada fácil para mim. Não é fácil servir ao Senhor, porque por amor a Deus eu tenho travado lutas difíceis e terríveis na minha vida, e não tenho negado o seu nome. Talvez você possa dizer assim: pastor, eu tenho suprimido meus desejos mais carnais e profanos e tenho lutado, tudo por amor ao seu nome. E você pode até dizer: pastor, até dinheiro e riqueza eu tenho perdido, porque como é fácil ganhar dinheiro hoje em dia, de forma desonesta. Mas mesmo assim você está dizendo para mim, você está dizendo aí pelo Espírito: pastor, eu tenho lutado e tenho resistido às tentações. Talvez você esteja dizendo: por amor ao seu nome eu tenho controlado as minhas lágrimas para não chorar no meio das pessoas que me rodeiam, porque eu sei, pastor, que eu sou um alicerce no meu lar, e se eles me verem chorando, eles vão afrouxar também na fé, e eu também vou magoá-los, vou entristecê-los e vou abalar a fé deles, e por isso vou para o meu canto, me ajoelho ou não, ou sento de qualquer jeito que Deus quiser falar com você, em nome de Jesus, oro e choro, entregando a minha dor nos pés do altar do Senhor. E tudo isso, essas dificuldades que eu passo nesses nossos dias, são para honrar e exaltar o nome santo do Senhor. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida: tenho por aflições em nome de Jesus, eu tenho por certo que todas as dores, todas as aflições desse tempo não é para ser
ser comparado com a glória de Deus que há de se manifestar na minha vida e na sua vida, em nome de Cristo. Pega a chave para mim, pastor, por favor. Estou pedindo para tirar o carro lá. Olha o que eu vou falar. Tudo na sua vida será transformado. Você vê hoje como você vive e você pensa: será que eu vou viver assim? Não. Tudo na sua vida será transformado. Agora o que eu preciso, pastor? Permitir que Deus transforme. Abre espaço para que Deus trabalhe na minha vida. Mas a eternidade está dizendo que tudo na minha vida será transformado. E a primeira coisa que Deus vai transformar para você entrar na eternidade, quando você entrar na eternidade, sabe o que é? Deus te dará um novo coração. Tem um louvor que diz: dá-me um coração igual ao seu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao seu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao seu. Ezequiel 36 diz assim: darei a você um novo coração. Um novo coração. Esse coração aflito, magoado, triste, que já recebeu tanta paulada, que tantas vezes já viu a morte, que talvez está aí doente de dor, coração que talvez já foi apunhalado, que você entregou para pessoas que só sapateou em cima deles. A Bíblia diz que Deus te dará um novo coração. E o problema sabe qual que é, Isabela? É que nós entregamos o nosso coração para qualquer um. Damos acesso, pastor, para qualquer um ter acesso ao nosso coração. E o nosso coração, da onde vem as saídas da vida? É do nosso coração. Por isso que nós temos que ter cautela. O que acontece é que a gente sai abrindo o coração para todo mundo, e as pessoas vêm pisando, vêm tripudiando, vêm te matando. Eu vou falar uma palavra para você em nome de Jesus, em nome de Cristo. Continua sendo bom, mas não abre o seu coração para todos. Continua sendo uma pessoa boa, mas não abre os seus sentimentos para todos. O seu coração é o berço dos seus sentimentos. Não abra o seu coração para quem nunca lutou com você, para quem nunca lutou do seu lado. Não compartilhe suas guerras e suas lutas para quem nunca levantou uma espada para pelejar do seu lado. Mas abra o seu coração a Jesus de Nazaré, que todos os dias te vê, peleja e luta por você. O problema é que a gente abre o coração para qualquer um, e as pessoas pisoteiam e sapateiam em nós. Mas não se preocupe, você terá o seu coração transformado. E se ainda existe mágoa, se ainda existe rancor dentro deste coração humano, em nome de Jesus, quando os meus pés cruzarem os portões celestiais, o Senhor arrancará todo o mal plantado pelo homem, ou plantado por nós mesmos. Primeira coisa, seu coração será transformado. Não se preocupe se você está sendo pisado, sapateado, humilhado. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, e que toda aflição deste tempo não é para ser comparado com a glória de Deus que há de se revelar na sua vida. Tenha essa palavra no coração. Deus mudará o seu. Segundo, Deus mudará, sabe o quê? O seu corpo.
Olha o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Mas a nossa cidade não é nos céus. Aliás, não é na terra, é nos céus, donde também esperamos a salvação, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorificado. Você pode até dizer assim: ai pastor, esse corpo aqui não tem mais jeito não. Ontem eu estava conversando com a minha irmã, que está se formando em nutricionismo, e eu falei para ela assim: olha, eu com quase 48, acho que eu não perco mais essa barriga não. E ela me disse uma palavra de ânimo, que talvez vocês que riram nunca me disseram. Ela disse: é verdade, não tem jeito não. Falei: nutricionista dessa, estou precisando de um nutricionista dessa. É verdade, é difícil. Se você não fizer um catoplastismo, sei lá o nome disso, sei lá, uma cirurgia não vai. Você. Aí que entra a prova. Não dá. Hoje a mulher fez carne com uma tota. Eu não pude comer porque eu sou bom. Mas vou comer daqui a pouco. Aí eu não comi o dia inteiro. Eu vou chegar lá e vou comer que nem um doente. Mas esse corpo vai ser transformado. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 15, versículos 52 e 53: num abrir e num fechar de olhos, antes da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que este corpo aqui, corruptível, se revista de incorruptibilidade. Isto é, este corpo mortal passará a ser imortal. Pastor, às vezes eu sinto tanta dor, não é? Eu sinto tanto. Minha esposa é diarista, e às vezes quando ela chega em casa, ela não consegue andar direito, não consegue levantar direito. Essa dor vai passar. Em nome de Jesus. Minha mãe, ela tem reumatismo, artrose, osteoporose. Quantas vezes eu já vi minha mãe gritando de dor? Sabe para quê? Para levantar. Mas em nome de Jesus, a Bíblia diz que o nosso corpo receberá um corpo incorruptível. Essa é a esperança que eu tenho dentro de mim. E é essa a esperança que você tem que ter dentro de você, para que essa palavra do pastor, a palavra em nome de Jesus que está sendo pregada hoje, é para que renove a sua esperança, traga à memória aquilo que te traz alegria, aquilo que te traz esperança. E qual que é a memória, pastor? Jesus vai voltar. As pessoas se esqueceram disso, mas logo em nome de Jesus nós seremos transformados, o nosso corpo transformado, a nossa mente transformada em nome de Cristo. E terceiro, a nossa mente. Eu falei primeiro que vai ser transformado, segundo, e o terceiro, a mente. Sabe por que a Bíblia diz em Hebreus 12: não se amoldem a este mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente. Se você não tiver uma renovação de mente, aquela palavra que a gente sempre usa, que é meio estranha, mas é uma metanoia, uma direção de mentalidade, você em nome de Jesus não vai provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, nem neste tempo e nem no porvir. Porque se a gente tiver a mesma mentalidade, uma mentalidade corrompida pelo pecado, nós sempre viveremos pelo pecado e pela carne. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8:5: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem tem a mente de acordo com o Espírito, quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja.
A mentalidade da carne, ela é morta, mas a mentalidade do Espírito traz vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, o que a palavra do Senhor, tudo que, presta bem atenção que isso é muito forte. Olha o que a palavra do Senhor nos diz: tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Aleluia! A nossa mente foi cauterizada às coisas desse mundo. É que a nossa mente tem uma coisa, um processo na psicologia que aparece até no filme do Homem-Aranha. A moça fala assim: na verdade eu espero só coisas ruins. Na minha mente ela só pensa em coisas ruins, para que eu não me decepcione com nada. E a psicologia humana diz isso. Não espere coisas boas. Não espere coisas boas. Não é assim? Não crie expectativa. Alguém chega para você e fala assim: olha, está para cair um dinheiro na sua conta aí, e esse dinheiro é bênção de Deus. E você fica assim: não, mas não espera com isso. Mas porque você falou para não esperar? Não cria expectativa. Nós não criamos expectativas, nós temos fé. Por isso que em nome de Jesus nós temos que crer em nome de Cristo. Pastor, mas aqui minha mente, pastor, ela sempre me leva para o lado pessimista da coisa. Já viu isso? Vou abrir uma igreja, não vai vir muita gente não. Sabe o que vai acontecer? Não vem. Ai, pastor, eu vou trabalhar de Uber. Ixi, não vai dar certo não. Pastor, eu vou namorar para casar. Glória. E hoje em dia, alguém vai dizer, hoje em dia isso não existe mais não. Hoje em dia pega a cutuca dali, pega a cutuca dali. Sabe o que vai acontecer? Então o que eu tenho que ter em nome de Jesus? Olha, volta a repetir: tudo que for verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A Bíblia diz que a nossa mente será transformada quando a gente entrar pelos portões celestiais. Pastor, mas o que acontece? A minha vida, os meus pensamentos são desse jeito. Eu sou pessimista, os meus pensamentos são impuros. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10: levando cativo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Toda vez que vier um pensamento sobre a sua cabeça, na sua cabeça, o que você faz? Leva ele cativo à obediência de Cristo. Eu sempre digo isso, meus irmãos. Você não pode impedir que os pássaros voem por cima da sua cabeça. Você pode impedir? Pode? Claro que não. Mas você pode impedir o quê? Que eles façam ninhos na sua cabeça. Então quando chegar perto, já expulsa. Fala: leva o cativo o pensamento à obediência de Cristo. Eu quero ter a minha mente cauterizada em Jesus Cristo, sobre as coisas de Deus. Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de fanatismo, eu estou falando de vida com Deus, de intimidade. Leva todo o pessimismo para longe. Sabe por quê? Porque quando você chegar na eternidade, a sua mente será transformada. Eu sempre escuto as pessoas falando: as mágoas dessa terra, pastor, eu vou carregar lá para o céu, para a eternidade? Claro que não. Então por que você está cultivando ela aqui na terra? As tristezas da minha mente, que a minha mente acumula, eu vou levar para a eternidade? Não. Está fazendo o que com isso dentro da sua cabeça ainda? O pessimismo, tudo aquilo que não é bom, não é proveitoso, está na sua cabeça ainda? Tá, pastor, você vai para a eternidade,
Leva isso cativo à obediência de Cristo e viva a sua vida para o Senhor. A sua mente será transformada. O seu corpo será transformado. O que mais? O coração será transformado. O que mais? E aí? Eu quero terminar em nome de Jesus. A minha vida, o meu corpo, a minha mente, o meu coração, o meu posicionamento, tudo isso será transformado para que eu adentre os portões celestiais. Mas o último, eu quero que você preste bem atenção. O seu nome será mudado. Coração, que mais? O corpo, que mais? A mente, e por último, o seu nome será mudado. Esse aleluia não é normal, não. Esse aleluia é só daqueles que acreditam de verdade. Aleluia. Não, mas faltou pouco. Ainda está devagar. O seu nome será mudado na eternidade. Melhorou. E você vai entender o porquê. E daqui a pouco você vai dar glória a Deus mais forte. Por que o meu nome será mudado na eternidade? É meio difícil de entender, não é verdade? Não é verdade, João? Mas a Bíblia diz, vamos lá em Apocalipse 20, 17. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ao vencedor receberá o maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará escrito um novo nome para você, aleluia, o qual ninguém conhece, só aquele que deu e aquele que recebeu. Glória a Deus. Agora eu pergunto para você, por que nós vamos receber um novo nome? Preste bem atenção aqui, ó. Quando você nasce do batismo, você nasce para quê? Para Cristo. Muito bem. Até então, você que antes do batismo, você estava morto no pecado, não estava? Mas assim que você morreu para o mundo, nasceu para Cristo, o que aconteceu? Você nasceu uma nova criatura. Você já não nasceu mais no relacionamento do seu pai e da sua mãe. Assim como João 3 diz, agora você nasceu para Deus. Entende? Então você não é mais esse nome, esse homem, essa mulher, aliás, que nasceu do relacionamento da sua mãe e do seu pai. Você é nascido de Deus. Então a primeira coisa que você tem que entender. Segundo, o nome do homem está relacionado à falta do conhecimento do homem ao futuro. Quer entender? Vocês vão entender. Segura aí. Só preste atenção para que você não perca o mistério. Terceiro, nós receberemos o nome que Deus escolheu quando Deus nos criou. Glória a Deus. Calma que vocês vão entender. O nome que Deus te deu. Mas pastor, como assim? Vou perguntar para você e você vai me responder. Qual foi o nome que Deus deu para Jacó? Mas qual foi o nome que o pai dele deu para ele? Mas e o nome dele? Qual que era? O nome de Deus, que Deus escolheu para ele, qual era? Está entendendo? Qual era o nome de Simão, que Deus deu para ele? Qual era o nome de Simão? Pedro. O nome dele não era Simão. Simão foi o nome que o homem deu para ele, o pai deu para ele. Mas o nome de Simão era Pedro, rocha, Cefas, pedra. Está entendendo? Abrão e Sarai tinham
nomes dados pelos pais. Qual foi o nome que Deus deu para ele? Abraão. Não era Abrão, era Abraão. Porque Deus já sabia que ele seria o quê? Pai de nações. E hoje nós somos filhos de Abraão pela fé. Aleluia a Deus. Não filhos de Abraão, porque Abraão é Deus. Nós somos filhos da promessa que Deus fez a Abraão. Que a sua descendência seria como a areia do mar. Antes nós não éramos descendentes de Abraão, mas por Jesus Cristo nós somos o quê? Enxertados na videira verdadeira. Aleluia. Então o nome dele não era Abraão lá na eternidade, o nome dele era Abraão. Sarai também não era o nome dela. Aí Deus vai lá e dá o verdadeiro nome dela. O seu nome é Sara. Porque assim como Abraão é pai das nações, Sara é mãe das nações. Glória a Deus. Mas você me pergunta, o que quer dizer essa mudança de nome? E por que o meu nome será transformado na eternidade? Qual que é o critério que Deus usará para me dar um novo nome? Eu sei do meu corpo, porque no céu não entra um corpo corruptível. Eu sei da minha mente, porque no céu não entra uma mente corruptível e corrompida. Mas eu pergunto para você, por que o nome? Porque eu poderia chegar lá em cima e Deus falar: olha, Ernesto. E no que está relacionado? A partir de qual critério Deus vai usar, Deus vai mudar o meu nome? Percebe que Deus muda o nome de cada um a partir das obras que eles fazem nesta carne. É a partir da obra que você faz na carne que você vive. A partir desta obra que você faz, com o ministério que Deus te entregou, com a chamada que Deus te entregou, com o ministério que Deus te entregou, com a visão que Deus te deu, é pelo que você será chamado. Os reis antigos eram muito assim. Leão quinto, o fulano será o príncipe, será o herdeiro. Não era assim? Por quê? Porque eles têm como princípio que o nome quer dizer muito do que a pessoa é e do que a pessoa vai ser. Jacó não era a verdade daquele homem. A verdade é que ele era Israel, ele era um príncipe. Abraão não era a verdade daquele homem. A verdade ele seria Abraão, pai das nações. Cefas, o grosseiro que arrancava a espada e arrancava a orelha do outro, ele não seria esse homem até para sempre. Ele seria Pedro, a rocha, o homem que resistiria às perseguições romanas e diante da cruz, a mesma cruz a qual Cristo foi crucificado, ele também foi condenado a ela. E quando ele chega diante dela, já com a condenação, e alguém fala assim: você vai ser pendurado na cruz, ele disse: posso até ser pendurado, mas por favor, inverta a cruz, porque eu não sou digno de morrer assim como meu mestre morreu. E agora eu pergunto para você e deixo você pensar: se Deus fosse dar um nome para você, qual nome Deus te daria? Se é a partir da obra que eu faço nesta carne que vai ditar quem eu serei na eternidade, o nome que eu receberei na eternidade, qual nome que você vai receber? Qual nome que você receberia? João, o fiel. Janiel, o manso. Wesley,
comportado. Ernesto, o sanguíneo, o colérico. Qual o nome que você acha que você receberia a partir daquilo que você está fazendo com aquilo que Deus te entregou? Não é aquilo que falaram ou que você é com aquilo que Deus te entregou. Deus te entregou alguma coisa nas mãos? Levanta a mão para eu ver. Então é baseado naquilo que você recebeu. Qual é o nome que Deus te dará? Desistente? Zé, o desistente. Chico, o falido espiritual. Tonho, o preguiçoso. Zequinha, o cheio de incertezas. Mané, o covarde. Jacó, o enganador. Essa palavra para você refletir. Eu sei que esse silêncio sepulcral não é bom para uma igreja pentecostal. Mas eu sei também que quando Deus fala, nós ficamos em silêncio. Aleluia a Deus. Se Deus fosse colocar um nome em você, a partir daquilo que você faz nessa terra, qual seria o seu nome? Se Deus trouxe essa palavra, eu sempre digo isso. Se Deus te trouxe essa palavra hoje, é porque Deus quer que você mude. Se Deus te trouxe uma exortação, uma advertência, uma admoestação, obrigado, meu irmão. É porque Deus quer que você seja diferente. É porque mais para frente Deus quer que quando os seus olhos fecharem aqui na terra, lá no céu você vai abrir e Deus vai olhar para você. Vinde, bendito do meu Pai. Vinde, colhedor de almas. Vinde, pescadores de vidas. Vinde, profeta do Altíssimo. Vinde, mulher valorosa e de amor. Entre para o gozo eterno do meu Pai. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer colocar um rumo, uma direção, uma diretriz, para que as pessoas possam olhar para nós e ter referências. Eu olho para o pastor Janiel e tenho uma referência de um homem e uma mulher, de um homem de Deus. Eu olho para a pastora Verônica, eu olho para a pastora Flávia, eu olho para a Mili, eu olho para qualquer irmã que aqui está. Eu quero olhar para ela e ter uma referência de uma mulher de Deus. Eu olho para o Janiel, eu olho para o Ernesto, eu olho para o Wesley, eu olho para o Juarez, eu olho para o João e vejo nele uma referência de um homem e uma mulher de Deus. Jesus está voltando. Glória a Deus. Cristo está voltando. E logo, meus irmãos, nós teremos a nossa mente, o nosso nome, o nosso coração, Louvado é teu santo nome. o nosso corpo transformado. Aleluia. Mas o nome é muito importante. Sabe por quê? Porque vai dizer quem você foi aqui na terra. E vai dizer o que você fez com aquilo que Deus te entregou na sua mão. Que o Espírito Santo continue falando com você Glória a Deus. fortemente. Que essas palavras que foram ditas não sejam apenas palavras de persuasão humana, mas sejam palavras de vida eterna para a sua vida. Palavras de transformação. Jesus está voltando. O tempo está acabando. Logo, em nome de Jesus, nós veremos o céu abrir, a trombeta soar, Jesus montado no cavalo branco, para buscar a sua igreja, para reinar com Ele para a eternidade. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia.